Porque eu decidi namorar logo após ter passado por um divórcio. Contar um pouquinho da minha história para vocês. Na verdade, eu não tinha feito ainda o divórcio, foi logo após a separação mesmo. Eu sempre defendi a ideia da gente ficar um tempo sozinha, após uma separação, após um divórcio, após um término. Ficar um tempo com você, para você se entender, tirar esse tempo para sentir o que você está sentindo, passar pelo luto, né? Se recolher mesmo, não sair ficando com todo mundo, não sair procurando alguém, né? Sempre defendi essa ideia. Mas, após um relacionamento de quase 20 anos, onde eu perdi as contas de quantas vezes houve separação, a gente separava e voltava. E eu não me permitia ter outras histórias. Eu entrava nesse momento de ficar comigo, só resolver o que eu precisava. Só que chega um ponto que você fica carente. E aí o que acontece? Essa pessoa que estava contigo, ela te conhece. Ela sabe que você vai estar nesse momento de carência. E aí ela se aproveita desse teu momento e te procura. E você, por estar ali sozinha, carente, e não ter feito outras coisas, não digo que tenha que ser ficar com outra pessoa, mas tá ali só naquela questão de sofrendo por esse acontecimento, você está num momento vulnerável. E aí eu acabava voltando. Claro que isso envolve muitas questões. Mas, dessa vez, contando a minha experiência, tá, gente? Não trazendo aqui o que é certo, o que é errado, porque na verdade hoje eu acredito que depende de cada pessoa e depende do teu momento. Não vai ser sempre do mesmo jeito, você vai ter que olhar, observar e sentir o que você quer para você naquele momento. Então, nada de julgamento, nem certo, nem errado, apenas observar o que é melhor para você nesse momento. E contar um pouquinho aqui de como foi comigo. Então, como eu vinha dizendo, eu perdi as contas de quantas vezes a gente se separou. Claro que eram separações assim. Outros vídeos eu vou detalhar mais sobre esse assunto. Quando você tem uma discussão, uma briga, e ao invés de você dar um tempo, né, os dois, cada um ficar no seu canto e pensar e refletir, dar um tempo para essa situação e realmente decidir o que quer, o que acontecia com a gente? Eu era casada, haviam discussões, haviam desentendimentos, e naquele momento da briga eu dizia, não, não quero mais, e acabava mandando que ele fosse embora. E aí, no outro dia, ou até mesmo dali algumas horas, eu acabava me sentindo culpada por eu ter mandado ele embora, por eu não ter ouvido a versão dele, ou por não ter. Acabava me colocando como culpada da história. E aí vem aquela dor, e além da dor da separação, a dor de você achar que você cometeu um erro, né? Fez errado, não deixou a pessoa se defender. E aí então acabava pedindo para voltar. Às vezes no mesmo dia, às vezes no dia seguinte. Como é que eu posso dizer? Quando você age sem pensar, age no impulso, na hora da briga, né? Então, ao decorrer da vida, a gente vai aprendendo, ou não, né? uh, Coisas que a gente deve fazer diferente. Quando eu entrei ali, comecei a estudar as terapias, também eu sempre me interessei por essa questão de relacionamento, até teve uma época que eu pensei em fazer canal e fazer todas as minhas questões só voltado para relacionamento. Por quê? Porque eu acho esse pilar muito importante na vida da gente. É um pilar importante para mim. Hoje eu já desconstruí isso, não quero aqui só falar sobre relacionamento, mas é importante. Para mim, na minha vida, tem grande impacto os meus relacionamentos em como eu me sinto. Isso não é só em relacionamento amoroso, é com os meus filhos, é com os meus pais, com amizade, no trabalho. Então, para mim, relacionamento é importante. Mas voltando sobre o que eu estava falando. Então, eu tinha na minha cabeça que a gente deveria ficar esse tempo sozinha, não sair procurando outra pessoa, não sair ficando com outras pessoas, organizar o que precisa ser organizado ali, porque quando você mora com alguém,
os planos são de uma maneira, a partir do momento que você se separa, que você vai viver sozinho, principalmente se você tiver filhos, então envolve muitas questões que você precisa se organizar. Então eu tirava esse tempo para me organizar e não dava tempo para mim do tipo de conhecer outras pessoas, de fazer coisas que eu gostasse. Eu só me focava em organizar o que precisava, e aí batia aquele momento que eu me sentia sozinha, triste e ainda me culpando por achar que era minha culpa a separação, porque eu que fui embora. Envolve outras questões também, porque quando eu saí de casa, foi meio que uma briga com meu pai, e ele, naquele momento, ele me expulsou de casa. Hoje em dia, se eu falar para ele que ele me expulsou, né, já houve conversas que a gente comentou isso, ele disse que não. Por quê? Porque na hora da briga, da raiva, você acaba falando coisas sem pensar e depois você acaba que esquece, mas a pessoa que escuta, ela não vai esquecer. Então, tipo, como ele, o meu pai, né, naquela época, ali naquele momento, me expulsou de casa e eu saí, de certa forma eu repetia isso no meu casamento, nós brigávamos e eu o expulsava, mandava ele embora, você suma daqui. E aí depois me sentia culpada e aí acabava entrando em momentos de carência, que é normal quando você termina, né? Você vai passar pela fase do luto, vai ter esses momentos de carência e acabava me culpando e querendo voltar. Dessa vez foi diferente. Então é um relacionamento, eu era casada, né? Foi um relacionamento de quase 20 anos, entre namoro e casamento e tal. Faltou pouco ali para completar 20 anos, e eu não me permitia viver outras histórias e realmente sair dessa. Claro que entra também a questão que eu queria fazer aquela história dar certo, queria né, a minha maior vontade é que desse certo, né? Mas enfim, depois de eu observar, estando mesmo no casamento, olhando assim, estando ali, mas olhando como um olhar de fora e vendo que aquela situação não ia melhorar, que só tendia a continuar da mesma forma, eu fui aos poucos decidindo que eu precisava realmente pôr um fim. Só que assim, se eu continuasse sozinha, a partir do momento que eu me separei ali e eu ficasse sozinha, provavelmente a história ia se repetir e eu ia acabar voltando com meu ex. Eu, no momento, da mesma forma, eu tratei de organizar as coisas que eu precisava, principalmente a primeira coisa, né, para mim é o financeiro, né, eu tenho que me estruturar, eu gosto muito da organização, e a questão financeira para mim é muito importante, né, porque como que eu vou dar conta de tudo que se precisa para casa, né, tenho 2 filhos para criar, e aí é a primeira coisa que eu penso, assim, é me organizar financeiramente. Então, passaram-se os dias ali, no momento que eu disse que queria separação, ele não já saiu de casa, né, até inclusive ele disse que não ia sair. Ficou ali quase um mês ainda em casa e eu passei a organizar o que precisava dessas questões financeiras. E da questão amorosa, eu não pensei, não, vou encontrar alguém, agora vou sair para balada. Não que isso seja errado, mas não, como é que eu posso dizer? Não faz sentido para mim, eu não sou assim, eu sou uma pessoa mais caseira, gosto como é que eu posso dizer? Gosto de sair, mas o meu sair é sair com alguém que é importante para mim, passear em algum lugar, sair comer alguma coisa que eu gosto, né, lugares que eu goste, não para balada, para noite, com o intuito de ficar com outras pessoas e coisa assim. A festa para mim não, a festa, o baile, a balada não me chama mais a atenção. Então, a princípio, eu ia ficar sozinha. Só que o que aconteceu? Acabei conhecendo uma pessoa, e essa pessoa começou a me perguntar como que eu estava e tal, e eu acabei falando que estava, né, num processo ali de separação e tal. E, como é que eu posso dizer? Ele continuou insistindo, sabe? Tipo assim, me perguntando como eu estava, mas não desistiu do tipo que, quem sabe, ele viu que poderia ter uma chance, alguma coisa assim. E eu olhei aquela situação, mas focada no que eu precisava naquele momento da separação. Mas aquilo eu fiquei pensando, né? Será? Será que vale a pena eu tentar?
Não era um objetivo meu naquele momento. Mas também, se eu ficasse sozinha, as chances de eu voltar com o meu ex e a história continuar por muito mais tempo era muito grande. Então, os dias foram passando, eu continuei ali focada. Minha mãe sempre me ajuda nessas questões, né? Trabalhando e mandando mensagem para ela. E essa pessoa foi no meu trabalho na época, né? Me observava de longe, falava alguma coisa para mim e tal. E aí eu resolvi, passaram-se mais ou menos, acredito que uns 2 meses ali, né, depois da separação e tal, eu resolvi dar uma chance. Por que não? E por que eu decidi isso? Outras vezes que eu me separei, porque como eu disse para vocês, perdi as contagens de quantas vezes houve essas separações assim, né? Uma briga, manda embora, sai de casa, fica uns dias fora, depois acaba se reconciliando, então não tenho contagem de quantas vezes. E nesses momentos que eu ficava sozinha, vários homens entram em contato com você, né? Principalmente nas redes sociais, né? No Facebook, principalmente. Tanto que dessa vez, e desde então, né, quando entra pedido assim de amizade e mensagem, não sou aquela que sai já aceitando, e não. Por quê? Porque eu também tenho que cuidar do meu tempo, cuidar do que eu quero realmente para mim. Não é, no meu caso, não é estar me relacionando com várias pessoas e respondendo. E o que era o foco de eu falar dessas questões de outras pessoas, né? Os homens entram em contato e o que eles querem? Ou eles, principalmente no meu caso, eles querem vir na sua casa. Ai, quero ir aí na sua casa. E eu, pra mim, né, tô falando da experiência minha, né? Pra mim, eu tenho 2 crianças que já são adolescentes, já estão grandes hoje em dia, né? Minha moça tem 16 anos, meu menino tem 13, mas em momento algum era de minha vontade ou ideia trazer alguém para dentro da minha casa. Não estava nem pensando nesse assunto, nem não era uma possibilidade para mim. Então, tipo, se entrasse em contato comigo e, né, posso ir aí na sua casa? Não tenho interesse nisso. E essa pessoa que hoje, né, a gente namora já há um tempo aí, o que ele me convidou? Para mim ir na casa dele, assistir um filme e comer uma pipoca. Eu não disse sim na hora, eu apenas fiquei pensando. Aí depois eu resolvi aceitar, por causa desse convite que ele me fez. Então, tipo, combinou com o meu jeito de ser. Se ele tivesse me chamado para ir para um bar, para ir para um baile, uma festa, eu diria não, porque não combina comigo. Para falar a verdade, hoje em dia, quando me falam de baile, eu lembro do que eu vivi no meu casamento. Né? Não que a gente saísse em baile muito, mas festas e qualquer movimento que a gente fosse sair, minhas lembranças não são boas. Então, se falar isso para mim não é algo que eu tenho vontade. Então, esse foi o meu motivo de dar essa oportunidade. Ali nesse momento que ele me convida para ir assistir um filme com ele, a gente não tá, vamos namorar, vamos morar junto, não. Vamos assistir um filme, ok. Fui assistir esse filme. E aí, aos poucos, você vai conhecendo a pessoa. E no meu caso, foi bom para mim. Eu sou uma pessoa caseira, então não sou muito de sair de casa. Gosto sim de sair, mas não saio muito. E o meu sair, como já falei, né, para alguns lugares assim que eu gosto, comer alguma coisa, com uma amiga, ou algo mais tranquilo, mais pessoal. Então, se eu ficasse sozinha, eu não ia sair para conhecer pessoas novas. E aí a chance de ficar vulnerável a quando essa pessoa, né, o ex assim, entrasse em contato para querer né, me procurar, a chance de eu estar vulnerável seria muito mais fácil. Então, não que eu quis ficar com alguém para preencher esse vazio, não, mas me ajudou naquele momento, porque a separação é um momento bem complicado, né? Tem aqueles momentos difíceis. Então foi para mim, né? Hoje em dia eu tenho uma outra visão. Se antes eu pensava, não, você tem que ficar um tempo sozinha, até para contar para vocês, na minha cabeça eu pensava assim, não, eu vou ficar uns 6 meses sozinha, sem pensar em relacionamento. Até a minha separação foi ali, eu pedi em outubro
e ele saiu em novembro de casa. E em junho eu faço aniversário, então, nem me lembro mais quantos anos que eu tava. Não lembro mais agora aqui, nós estamos em 2026 hoje, e já esse ano faz 2 anos, então foi em 2024. Ali em 2024. Então eu pensei, não, né, no próximo ano, ali em junho, eu faria 35, então até lá não vou namorar. E acabou que, né, passaram 2 meses e eu já estava namorando. Mas assim, trazer essa visão para vocês que a gente não deve rotular o que é certo e o que é errado. Eu tenho que pensar o que funciona para mim. Hoje o que funciona para mim foi isso. Amanhã pode ser diferente. E com a outra pessoa pode ser diferente. Então, não entre nessa do que é certo e o que é errado, mas ouça o coração e o que funciona para você. Trazer também a história aqui de duas amigas em relação a isso. Além da minha história, né? Essas outras 2 histórias. Tem uma amiga minha, eu vou chamar ela aqui de Ana, e ela já fez ao contrário. Ela já também, né, já separou várias vezes, e quando ela separava, ela terminava com um e já começava com outro. Então ela saía à noite e já conhecia outra pessoa e já ia morar junto e tal. E assim ia, até que desse certo com aquela pessoa, depois ela, né, contar um pouquinho do que do que ela me passou, né. E ela não sentia a tristeza do término, porque logo após que ela terminava com um, ela já começava com outro. Não que eu ache isso certo nem errado, né, gente? Como eu acabei de dizer, tem que ver cada pessoa que funciona para você naquele momento. Mas assim, vendo a história dela, morou com várias pessoas, e sempre quando terminava um relacionamento, já encontrava outra pessoa e entrava em outro relacionamento. Não passava pelaquela fase, como é que chama? Do luto. Isso, a fase do luto, que é onde você sofre porque você está acostumado com aquela pessoa que estava contigo, né? Então, chegou um ponto que ela disse: não, agora eu quero casar e eu não quero mais me separar, eu quero fazer esse casamento dar certo, né? Como é que eu posso dizer? Pelas crenças dela, né, no que é certo para Deus e tal, ela quis trazer isso para a vida dela. E realmente ela encontrou uma pessoa, casou, não sei se na igreja, mas no civil ali, casou mesmo, e aí ficou um bom período com essa pessoa, viveu anos ali. E tirou como se fosse mudou, né? O que ela era antes, que ela saía de um e já entrava no outro e não levava muito a sério. Esse ela disse: não, agora eu vou me casar e vai ser certo. Só que depois de uns anos, acredito que foram ali uns 11 anos de casamento, acabou que chegou ao fim desse relacionamento também. Uma coisa também que eu aprendi é que a gente não deve dizer assim: não deu certo. Deu certo até aquele momento, né? Você está com uma pessoa, você fica com ela até que esteja dando certo, que esteja bom para os dois. Então, ela ficou até os 11 anos ali, deu 11 anos de relacionamento, né, onde ela era casada e tal. E ao fim desse relacionamento, diferente dos outros, ela não pulou para um próximo, ela resolveu ficar sozinha, porque hoje ela pensa diferente, ela é uma pessoa diferente. Nós vamos mudando com o tempo. Só que curioso é que ela já passaram-se quase um ano desse fim desse relacionamento e até hoje ela sofre. Não o tempo todo, não é, né? Mas ela tem esses momentos de sofrimento. Aí essa história me faz pensar: o que será que é melhor, né? É melhor mesmo eu ficar sozinha e sofrer essa dor sozinha? Quanto tempo, né? Quanto tempo eu vou ficar ali sofrendo essa dor? Ou me permito entrar num novo relacionamento? Aí vai depender de cada pessoa o que quer para si naquele momento. E uma outra história aqui, que é uma outra amiga minha, vou chamar ela de Bebel, que foi os nomes que veio para mim na hora que eu estava anotando aqui que eu ia gravar para esse vídeo. Essa outra, então, também já teve mais de um casamento, mas antes ela não era essa que saía, até eu chamo a Ana de vida louca, né? E a Bebel não, ela
ela era casada, não deu certo no primeiro casamento, depois de um tempo conheceu outra pessoa, foi para um outro casamento, e aí hoje em dia chegou ao fim desse relacionamento também. Mas como ela teve um casamento sério, depois passou para outro casamento sério, quero dizer sério assim, que ela ficou com uma pessoa por um bom tempo, né? Ela não ficou com várias pessoas e tal. Hoje em dia que ela saiu desse relacionamento onde ela sofria muito, ela resolveu que ela não quer uma relação. Ela quer aproveitar a vida, ela quer sair à noite, ela quer curtir e ela não quer um relacionamento. Então, aí até por que eu trouxe isso nesse vídeo aqui? Eu tava assistindo esses dias, vendo o celular, nem lembro em que rede que foi, e aí apareceu um vídeo assim: não me julgue se agora aos 40 eu quero ter 18, porque lá nos meus 18 eu fui obrigada a ter 40. Então, o que eu quero passar aqui com esse vídeo, né? Você tem que ver o que vale, o que funciona para você, o que faz sentido para você nesse momento da tua vida. Porque o que faz sentido para mim, talvez não faça sentido para você. E até mesmo pra gente, o que hoje faz sentido, amanhã pode não fazer. E o que fez sentido ontem, talvez hoje não faça. Então, não não se importe com o julgamento das pessoas, porque as pessoas vão julgar. Se você fazendo ou não, elas vão julgar. Preste mais atenção no que faz sentido para você, porque a vida é sua. Quem paga suas contas é você. Quem dá a conta, no momento que você estiver triste, sozinho na tua casa, é você que está lá. Não são as pessoas que estão te julgando que vão estar lá com você. Então, se olhe com amor, se dê amor, o que você espera do outro, dê você primeiro para você e veja o que faz sentido para você nesse momento e vai vivendo um dia por vez. E como eu disse, olhar para um relacionamento para que ele exista enquanto for bom para as duas partes. No momento que não fizer mais sentido, que chegue ao fim esse relacionamento, mas não que ele não tenha, não com o olhar que ele não deu certo, mas sim que deu certo até aqui e que talvez agora eu tenha que seguir uma nova história. Trazer essa reflexão para vocês aí e contar um pouquinho de mim, né? Deixa aqui nos comentários o que você acha sobre esse assunto, se você acha que eu fiz certo em namorar, se acha que eu fiz errado, uma história talvez de como é para você, se você é casado, se já se separou, como foi. Deixa aqui nos comentários para mim saber, para mim conhecer um pouco mais de você. Clica no like se você gostou do vídeo, se inscreve aqui no canal, que vou estar trazendo mais assuntos relacionados a relacionamentos aqui. E até um próximo vídeo.